Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. Estamos aqui com alegria no nosso estúdio, abrindo esse episódio maravilhoso com a participação de pessoas cheias de Deus, de alegria, de unção, de conhecimento. E é assim que nós vamos trazer para você que nos acompanha muita informação do mundo espiritual, muito ensinamento, experiência, testemunho, desdobramento do que aconteceu no Monte Manaim. Maravilhoso demais da Sexta-feira da Paixão. Tudo isso leva para você, para sua família, ensinamento para uma vida melhor, tá certo? Fique aí ligadinho com a gente, eu agradeço a sua companhia e também a sua participação quando você curte o vídeo e compartilha, para que possamos então alcançar famílias inteiras por toda parte, claro, com a colaboração sua e da sua família, tá certo? Então vamos começar? Eu tenho hoje comigo aqui no estúdio presencial, está comigo a Bispa Aparecida Débora, é uma profetisa de Deus. Seja bem-vinda. Obrigada, Suzana de Paiva. É um prazer participar novamente desse podcast. Verdade, maravilhoso sempre. Quero te ver aqui sempre com a sua palavra ungida, com seus ensinamentos, com as suas experiências, testemunhos, ainda mais que a segunda apostólica tem acontecido lá no seu santuário, na Pampulha, em Belo Horizonte. É maravilhoso demais ter a sua participação com toda essa bagagem espiritual que a senhora tem. Obrigada. Eu tenho comigo em caráter online, eu tenho comigo o bispo de Goiânia, Bispo Wellington Ribeiro. Bem-vindo, bispo. Obrigado, Suzana de Paiva, pela alegria, poder participar de mais um podcast maravilhoso, que é um sucesso todas as quintas-feiras. É uma alegria muito grande. Graças a Deus, né? É um aprendizado, né? O podcast é um aprendizado muito grande. Para mim, um prazer estar aqui novamente participando do podcast com a senhora e com os nossos companheiros, a Bispa Aparecida Débora e o Bispo Dom Luiz de Carvalho. E vai ser um momento assim maravilhoso. Graças a Deus. Obrigada, bispo. Seja bem-vindo sempre no nosso podcast. Muito nos enriquece aqui. Amém. Eu tenho também comigo diretamente de São Paulo, capital, está conosco em caráter online o bispo Dom Luiz de Carvalho, o guardião da gruta dos milagres no Monte Manaim, da primeira e da segunda glória. Ei, que coisa linda. Bispo Dom Luiz de Carvalho, bem-vindo. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pelo convite e de ter a honra de mais um podcast aqui que tem marcado a história de tanta gente. Boa noite ao Bispo Wellington Ribeiro, boa noite à Bispa Aparecida Débora e todos que acompanham o podcast da Suzana de Paiva. Desde já, parabéns, Suzana de Paiva, por esse podcast maravilhoso. Graças a Deus, ele só tem sucesso, primeiro porque o Espírito de Deus nos conduz e depois porque temos companheiros, né, que só tem que acrescentar, porque tem experiência com Deus, tem convivência, né, com o povo de Deus, né, no santuário. É tão maravilhoso isso, receber famílias, orientar e ver o testemunho acontecer, a vida mudada, transformada, e chega aqui, tem o que dizer, tem o que trazer, e isso alimenta quem nos acompanha em casa, no trabalho, nesse momento. Graças a Deus por isso, e nós somos aí um povo que sempre caminha debaixo da visão apostólica de Cristo, o apóstolo Adelino de Carvalho sempre à frente, nos orientando, nos ensinando, nos fazendo crescer na visão de caminhar e
produzir frutos. É maravilhoso demais. Tanto ele quanto também a apóstola Sol, Daniela Carvalho. Gente, por falar na apóstola Sol, segunda-feira passada tivemos uma segunda apostólica maravilhosa, não foi verdade? A segunda apostólica celebrada pela apóstola Sol, Daniela Carvalho. Que lindo lá no seu santuário, Bispa Aparecida Débora. Cada que lindo. segunda tem sido mais forte do que a outra. Maravilhoso. Muito, muito, muito. E a apóstola Sol entrou, né, levando aquela palavra tão forte. Ensinamentos, o que vem depois do milagre, né? Sobre o fogo e os frutos. Porque a pessoa, depois do milagre, ela tem que produzir fruto. Verdade. Para ela receber mais milagre, porque Deus tem muito, muito, muito mais para dar. Verdade. Infinitamente mais, né? E nós vamos falar bastante sobre a segunda apostólica, porque o povo, ele recebe, né? O povo de Deus recebe na segunda apostólica um direcionamento, né? Isso mesmo. Um direcionamento. E é por isso que vai crescendo na espiritualidade, na fé. É um povo que vai caminhando para alcançar o que vem buscando de Deus. É uma preparação, né? É uma preparação. É muito importante isso. Muito. Nossa, foi maravilhoso. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos. Mas vamos falar um pouquinho da Sexta-feira da Paixão, desdobramento do Monte Manaim. Que lindo. Bispa Aparecida Débora, foi maravilhoso. Eu, como guardiã ali da entrada, né, do Vale de Elim, juntamente com a Bispa Gabriela Araújo, né, de Vitória do Espírito Santo, a Bispa Rose Rodrigues, de Curitiba, Paraná, e também a Bispa Lidiane Lima, de Salvador, Bahia. Que lindo receber o povo de Deus na fé, que chega ali, né, o povo chega buscando mesmo, para receber, porque o pedido já foi feito. Isso mesmo. Lindo demais. Nossa, essa Sexta-feira da Paixão ficou marcada, assim. Eu voltei com o povo na caravana, mas, assim, os comentários, irmãos cheios, testemunhos maravilhosos. Não, profetiza, ali na entrada do Vale de Elim, a gente não guarda nome nem caravana, porque é demais, né? É multidão que chega em caravanas. Uma mulher chegou, o menininho dela, o filhinho assim, dos 2 anos, 3 aninhos, e o marido. E disse assim, aqui, essa foto eu trouxe para deixar no altar da família. Ah lá, o altar da família. Eu mostrei para ela, lá o altar da família. A senhora já vai chegar lá. Logo que termina o Vale de Elim, tá chegando no altar da família. Que lindo, né? É muito bom. Muito, muito. E olha, Suzana, eu preciso contar aqui o testemunho de um irmão que chegou no santuário. Ele ouviu o programa de rádio, mas ele estava com um diagnóstico de demência. E a cuidadora dele o levou para o santuário. E acabou que a cuidadora não pôde ficar, ela não quis ficar, não se identificou, não ficou. Mas ele amou o santuário. Que lindo, Nossa, né? Ele amou o santuário, começou a corrente forte, entrou no trabalho da Sexta-feira da Paixão. Mas ele tinha dificuldade, ele ia sempre de Uber, porque ele não podia dirigir. A carteira estava vencida, diagnosticado com demência, um Alzheimer, né? E ele ficou firme na corrente, conseguiu renovar a carteira, conseguiu voltar a dirigir. Que lindo. Está indo no santuário dirigindo, mas do santuário no Monte Manaim é longe. E eu peguei um diácono e falei, olha, você vai ficar aqui para levar o seu José no Monte Manaim. Leve ele no seu carro e tudo. E o diácono ficou lá preparado para levá-lo. E a caravana do Santuário da Pampulha, a gente chega bem cedo, porque nós temos a graça de receber o povo ali no altar da família, eu juntamente com a minha família, lindo com as demais. rainhas Esté do Santuário da Nossa, Pampulha. é lindo. Quero trazer aquelas rainhas a participar aqui no podcast. E elas vêm sim, tá? Elas amam. Vou fazer um convite. Pode chamar que elas vêm.
Aí, bom, chegamos cedo. E eu pensando, nossa, o diácono ficou lá para trazer o irmão José. Aí, de repente, uma mão aqui no meu ombro, batendo aqui no meu ombro. Que eu olhei assim para trás, quem que era? O diácono. O José Carlos foi dirigindo sozinho pro Monte Manaim, ouvindo tudo, porque ele não ouvia direito, era uma luta para ele ouvir. A gente ia falar assim, que maravilha, com a boca que coisa linda. pertinho do ouvido dele, para ele poder ouvir. E ele tinha uma dificuldade muito grande de guardar as coisas, de entender as coisas, pois ele entendeu e foi pro monte, falou que ele entrou no carro e falou com Deus, Deus, eu tô indo buscar o meu milagre. E a partir daquele dia, aquele homem tá outro. Graças outro, a Suzana. Deus. Que coisa uma alegria linda no santuário. Profetiza, mas aí que está. Olha como é Curado. importante você, né? Como uma profetisa, recebeu... Como ele chama? José? José. Recebeu o José. José Carlos. José Carlos, ele foi orientado, né? A senhora orientou ele. Sim. E aí ele seguiu a orientação, claro, ficou na corrente. O resultado, que bom pra você, como uma mulher de Deus, uma profetisa, né? Ver aquele homem chegar ao monte sozinho, dirigindo, sem auxílio de ninguém. Pra você ninguém. é uma vitória também, né? Uma recompensa de Deus nossa. maravilhosa. Não tem preço Nossa, essa recompensa. é lindo Meu demais. Deus do céu. É maravilhoso. É demais. muito bom. E ele Nossa. curado lá, transformado, colocou os pés naquela terra santa e é outro. Curado. Nós Não temos... cortando a bispa Aparecida Débora, e eu também tive um caso aqui em São Paulo. Então que vamos me ouvir impressionou agora o muito. bispo Dom Luiz. Me impressionou muito. Eu fui procurado por um senhor que o irmão dele foi desenganado no hospital. Os médicos disseram que não tinha mais o que fazer, que o irmão dele não tinha mais jeito. E aí, esse irmão me procurou e me contou o caso, né? Que o irmão dele mora em outro estado. E em lágrima ele disse, olha, meu irmão foi desenganado pelos médicos. Os médicos não têm mais o que fazer para socorrer meu irmão. Eu falei para ele, olha, nós estamos na semana do milagre. Porque a sexta-feira da paixão, existe várias sextas-feiras no ano, mas sexta-feira da paixão é só uma. Único, né? Dia único. É único. E eu falei para ele, você vai fazer um sacrifício, você crê no sacrifício, porque já oraram pelo seu irmão? Oraram, resolveu? Não. Então agora não é oração. Se você crê no sacrifício, você vai fazer um sacrifício, vai ao Monte Manaim, levando o pedido, a cruz do seu irmão. Ele fez o voto, foi muito difícil para ele, porque não foi um voto fácil, foi um sacrifício verdadeiro, porque é importante dizer, Suzana, Bispo Hélito e Bispo Aparecida Débora, existem pessoas que acham que só oração vai resolver. Ou ela diz, eu já tenho Jesus, Jesus vai me ajudar. E quando a pessoa chega no reino, ela aprende a partir para cima, a partir para o ataque. Isso mesmo. Suzana, olha o que aconteceu, Suzana. Olha o que aconteceu. Ele foi na sexta-feira, viajamos quinta-noite, sexta-feira ele ficou o dia inteiro no monte, voltou, no sábado ele recebe uma ligação dizendo que o irmão dele havia tido uma melhora e que no domingo ele já estaria indo para casa, que aconteceu um milagre na vida do irmão dele. O irmão dele, Suzana, hoje já está em casa para a glória de Deus. Oh, maravilha! Um grande milagre. Glória a Deus. Poder. Então, o que acontece no Monte Manaim, a gente não sabe explicar. O homem estava desenganado. Verdade. O homem estava desenganado. E como ele me procurou, eu parei a minha celebração e falei para a igreja. Eu tenho isso até gravado. E eu falei para a igreja. Olha aqui, ó. Estou incluindo esse irmão num sacrifício hoje para a vida do irmão dele que está desenganado.
E quando ele voltar na sexta-feira da Paixão do Monte Manaim, vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer. E foi dito e feito. Deus fez um milagre, o moço já está em casa para a glória de Deus. Que coisa linda, gente. Maravilha. Olha aí, gente, olha a Suzana de Paiva, eu queria né? interagir aí nessa palavra do Bispo Dom Luiz. Seja bem-vindo, E Bispo. com todos que estão aí ouvindo nesse podcast maravilhoso. O Monte Manaim é uma resposta de Deus para todos nós. Uma resposta de Deus. Aquilo que a pessoa não recebe em igreja nenhuma, no Monte Manaim ela recebe. Por isso que é uma frase que todos os profetas, profetisas sempre falam. O sacrifício gera o milagre. O homem faz o possível, mas Deus, ele faz o impossível acontecer. Olha que testemunho lindo que nós acabamos de ouvir agora. Verdade. Eu que sempre estou ali no Rio Sagrado, já faz 14 anos, ali no Rio Sagrado, Que lindo, né? 14 aonde anos. acontece um dos atos Testemunhar. proféticos do Monte Manaim, muito forte. Porque a pessoa vai ao Monte Manaim, ela não vai para pedir nada para Deus. Interessante isso, Suzana. Interessante. Ela vai para receber o milagre. Então, quando a pessoa ela procura o profeta no santuário, porque ninguém vai sem uma preparação, ela tem que procurar o profeta, a profetisa, que vai orientar ela qual o trabalho que ela vai fazer. Por isso a importância, né, Bispo Wellington? A importância do santuário e do profeta, né, na vida da pessoa, né? Isto aí, como diz a palavra de Deus, o milagre está na boca do profeta. Assim como aconteceu com Naamã. O profeta Eliseu falou para ele que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Se ele falasse que seria uma vez, seria uma vez. Mas ele falou 7. E hoje, nos nossos tempos, porque a palavra de Deus diz que Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E este ato profético acontece hoje nos nossos dias. Aonde? No Monte Manaim. Manaim significa acampamento dos anjos. E ali no Rio Sagrado, Suzana, muitos testemunhos. Pessoas que chegam ali com feridas, depressão, pessoas viciadas, problemas espirituais. Tem pessoas que são libertas ali de espíritos que escravizam as pessoas no sofrimento. A purificação, porque este ato profético é a purificação do corpo, da alma e do espírito. Nossa, gente, Sexta-feira da Paixão demais, muito forte. Foi um dia assim de uma explosão de testemunhos, de milagres. As pessoas, na hora de voltar para casa, teve irmãos que temos dificuldade, viu? Tem irmãos que não quer voltar para casa, quer ficar lá no Monte Manaim. E como diz, é um pedacinho do céu. Então é maravilhoso o que acontece ali, naquele lugar sagrado. E o que aconteceu agora na Gruta da Segunda Glória, uma experiência assim inesquecível. Nós vamos saber agora com o Bispo Dom Luiz da experiência dele. Vamos agora ouvir. Depois de termos ouvido aí, você que nos acompanha, nós ouvimos aí o Bispo Wellington Ribeiro, que é o profeta de Deus, lá de Goiânia, Goiás. E ele é que tem a graça de entrar no Rio Sagrado e fazer os mergulhos no Rio Sagrado com a multidão, né? Que chega ali para passar pelo Rio Sagrado para depois subir e prosseguir nos atos proféticos. Maravilhoso. Essa missão que Deus deu ao Bispo Wellington, né? Chamado, conhecido como profeta Eliseu dos nossos dias. Muito forte, Glória muito a Deus, especial né? a experiência dele. Agora nós vamos ouvir o Bispo Dom Luiz. O Bispo Dom Luiz como guardião da Gruta dos Milagres, tanto da primeira quanto da segunda glória. Então agora nós vamos ouvir. Bispo Dom Luiz, fala pra gente um pouquinho da sua experiência nessa sexta-feira da Paixão no Monte Manaim, na Gruta dos Milagres.
Suzana de Paiva, falar da Gruta dos Milagres é falar do poder de Deus. Quando você entra para dentro da Gruta dos Milagres e vê muletas, cadeiras de rodas, aparelhos que eu não sei nem citar o nome, porque pega do pé ao pescoço. É mesmo, né? Tem um aparelho lá. Um aparelho lá que eu nem sei citar o nome. Só que a gente vê aqueles aparelhos, aquelas cadeiras de roda, e a gente fica impressionado, né? Agora imagina quem foi curado, não, e saber que voltou a viver. Ô, Bispo Dom Luiz, e saber que ali dentro daquele aparelho tinha uma pessoa, né? Uma pessoa que só parava em pé porque ficava dentro daquele aparelho, e esse que você acabou de citar, que é praticamente, né, um corpo, a altura de um corpo, isso, né? De um homem alto até, que tá lá, né? É de uma estatura alta. É incrível aquilo ali. Muitos óculos foram largados na gruta. Agora mesmo, nessa sexta-feira que passou, gente largou sacolas de remédio. Agora imagina como uma pessoa pode tomar sacolas de remédio. É muitos remédios. Teve uma senhora que tomava 30 qualidades de remédio. Teve um senhor que tomava 20. Falando, a pessoa... ela acorda e dorme tomando remédio. Verdade. E largou os remédios lá porque foi curado. Especificamente, eu pude contemplar a Tatiana, que quando ela foi na Gruta dos Milagres a primeira vez, ela não podia ter filho. Ela e o Arlen, seu esposo, eles foram ao Monte Manaim consagrar o ventre dela porque ela não podia ter filho. Agora, ela foi lá pela 4ª vez... para agradecer, porque o filho dela, chamado Benjamin, nasceu. Deus fez um milagre na vida desse casal. Que coisa linda. É muito milagre. Eu vejo pessoas que começam, que a van, porque tem pessoas que vai lá para agradecer, tem pessoas que vai... Eu tive um caso de um homem que levou uma criança no colo e os médicos disseram que ela tinha transtorno mental, que ela não ia desenvolver... ela ia ser criança pro resto da vida. Isso tem 6 anos, Suzana. Sim. Dessa vez, esse pai foi lá no monte com o filho dele, 6 anos, o menino andando e falando para a glória de Deus. É grande demais. A Tatiana, ela recebeu o diagnóstico do médico. Não é a Tatiana que eu citei agora do Arlen, não. Sim. Uma outra Tatiana, ela recebeu o diagnóstico do médico que o filho dela estava com transtorno, que o filho dela tinha TDAH, algo assim. O que aconteceu? Ela já olhava para o menino com muito medo. Meu filho não vai ser uma pessoa normal. Falei para ela, você vai levar a sua cruz para o Monte Manaim. Aí ela levou a cruz, só que ela tinha um exame para fazer do menino antes de chegar no monte. Ela cumpriu o voto dela, foi fazer o exame, e o que aconteceu? Os médicos mandou ela refazer os exames, porque não deu mais nada. O menino foi curado pelo poder de Deus. Que coisa linda, né? As coisas de Deus são lindas. É um mistério, é um poder, é algo que eu não sei explicar, por mais que eu fale Ninguém aqui. Ninguém sabe. A gente vê a gruta, Suzana, Bispo Herto e Bispo Aparecida Débora. A gente olha na gruta e a gente vê o milagre. Mas quantos câncer que não é visto? Quantos casamentos que foram restaurados? Verdade. Quantas pessoas que abriram o seu próprio negócio? Quantas pessoas que mudaram a sua mentalidade? Eu estava ouvindo e vendo na Segunda Apostólica uma irmã lá da igreja da Bispa Aparecida Débora, que ela sofria de depressão. Ela não tinha prazer com nada. 30 anos. 30 anos. E aí, eu vou deixar a Bispa Aparecida Débora para contar esse testemunho, mas eu estava ouvindo que ela foi lá na gruta e deixou lá a depressão, que é uma doença da alma. Quantas pessoas que acabam separando porque adoeceu a sua alma com tristeza, com esfriamento. Existem entidades de pombagira que faz o homem esfriar com a mulher. Tem mulher que só de encostar no homem, o homem fica com raiva. Tem mulher de só de saber que o homem vai procurar ela, ela fica irritada.
espíritos que entram num casal e destroem não só o casal, mas a família inteira, e leva a depressão, leva a frieza, leva a frigidez. Então, são muitos os milagres que acontecem que não é visto pelos aparelhos, mas doenças espirituais que são causadas na alma. Então, agora com a segunda glória, e vocês podem ver até as imagens, não cabe, já está cheio de aparelho, de gente que está sendo curada, liberta. Isso não tem explicação, é um poder sobrenatural, é uma força. Só indo para a pessoa ver o que Deus vai fazer na vida dela. Pois meu às vezes bispo, Dom também... Luiz de Carvalho. Só um minutinho, Suzana, só para me pegar um gancho aí do bispo Dom Luiz. Pois não. É uma coisa importante. E Deus ainda continua operando. É verdade. Porque Sempre. pessoas que foram no Monte Manaim na sexta-feira da Paixão, levou a sua cruz, cada pessoa com um pedido diferente do outro. Às vezes um pedido para o filho, para o marido, ou uma situação financeira, um problema sentimental. Eu tive um caso de um rapaz, problema na área sentimental. Ele teve a resposta dele no momento que ele passou na gruta da segunda glória. Ele tinha deixado a cruz na primeira gruta, da primeira glória, ali aos pés da cruz. Quando ele entrou na gruta da segunda glória, ele levantou as mãos, ele falou assim: Deus, eu estou tomando posse do que eu vim buscar aqui. Ele saiu, tocou no manto sagrado, descendo do Monte Manaim, ele recebeu a mensagem da esposa dele. Eles estavam quase separando. Ele foi buscar uma resposta de Deus para a vida sentimental dele. Naquele dia, não foi fácil para ele chegar lá, foi difícil. O inimigo não queria que ele fosse, mas ele foi com toda a fé. E quando ele lançou a cruz e falou: Deus, eu não aceito esse fracasso, eu não aceito essa derrota. Quer dizer, ele determinou o que ele queria. E antes dele chegar na casa dele, ele recebeu a mensagem da esposa dele reconciliando. Que coisa Olha como linda. que Deus é maravilhoso na vida de uma pessoa que coloca a fé dela em prática. Então a gente vê muitas situações, talvez você está assistindo agora o podcast, está enfrentando um problema na sua vida sentimental, no seu casamento, financeiro. Você vai esperar até quando? Hein? Para tomar uma decisão. Você está ouvindo tantos testemunhos do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando ela pratica a fé dela. Olha que podcast maravilhoso. Quanto conteúdo que você está recebendo agora do bispo Dom Luiz, da bispa Aparecida Débora, da Suzana de Paiva, do profeta Eliseu. Quer dizer, enchendo você de força e mostrar que o seu problema tem solução. E por falar nisso, depois dessa palavra maravilhosa do Senhor e também do bispo Dom Luiz, como já ouvimos a bispa Aparecida Débora, amanhã, sexta-feira, tem corrente forte, corrente de batalha espiritual em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. E é importante você que nos acompanha ir a um santuário amanhã. Chegue no santuário, fale com o profeta ou com a profetisa. Eu ouvi no podcast que hoje eu iria receber uma oração, uma orientação, uma bênção de Deus através de chegar aqui no santuário. Porque é só o começo, é só a preparação que esses homens e mulheres de Deus trazem para você que chega ao santuário amanhã. Amanhã é um dia muito especial. Vá buscar para você, para sua casa e para sua família. Daqui a pouquinho, a bispa Aparecida Débora, o bispo Dom Luiz de Carvalho, o bispo Wellington Ribeiro, eles vão deixar o endereço deles, da igreja, do santuário e também o telefone, que é importante você ter esse contato para você ajudar a sua família. E domingo tem Santa Ceia.
em todos os santuários também. E a Santa Ceia é maravilhosa, é um alimento maravilhoso que todos os domingos é servido no santuário. O nosso Deus maravilhoso que nos deu Jesus, né, Bispa Aparecida? O Jesus é trazido pra gente na Santa Ceia todos os domingos e nos alimenta de uma maneira tão especial. É maravilhoso demais. Vá ao santuário, vá buscar para você e para sua família. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de nós ouvirmos tudo isso, porque no monte não tem só os atos proféticos que a gente fala que é da gruta, que é do Rio Sagrado, que é do Vale de Elim, lá onde, graças a Deus, eu tenho a alegria de receber o povo de Deus, né, na entrada. Aquele povo chega, abraça aquelas palmeiras com tanta fé, ora a Deus, apresenta a família, apresenta a casa. É maravilhoso, aquele povo chora de alegria. É impressionante, né? Parece até uma controvérsia. É um choro de alegria. É muito bonito vê-los. Mas também os louvores, né, Bispo? Os louvores que são entoados ali dentro do Monte Manaim, naquele grande salão, naquele... Onde que é? No templo, Isso. Aqueles louvores são maravilhosos, porque os louvores, eles trazem mensagem. Sim. Né? Não é um louvor só cantar por cantar. Não, é cantando, abençoando. Isso. Maravilhoso. Então, todo aquele povo é envolvido naqueles louvores, com aquela mensagem. Quando eles chegam para o ato profético, já estão preparados espiritualmente. Eles são já ouviram abertos, testemunho, né, de tanta gente que sobe ao altar para contar testemunho. Gente, no monte é tudo completo. Tudo. É completo, desde o momento que chega até o momento em que sai do monte para ir para casa, recebendo bênção de Deus. É completo. A apóstola Sol me deu essa orientação. E é verdade, ela me disse, olha, em algum lugar do Monte Manaim, Deus vai te abençoar. Tem gente que ele é curado, na hora que ele toca os pés naquela terra santa, a pessoa é curada. Tem gente que é curada enquanto passa pelo Vale de Elim. Verdade. Outro é curado ou liberto, transformado ali no altar, no monumento da família. Outros são alcançados pelo milagre dos 7 mergulhos do Rio Sagrado, verdade. Com o profeta Eliseu. Outros, na hora que recebem a unção ali no altar, que lindo também, no monumento, né? do Arcanjo Gabriel. E muitos são transformados ali pelos louvores no tabernáculo. É lindo demais. Outros na Gruta dos Milagres, porque cada pedacinho ali do Monte Manaim tem um poder, uma força, e Deus opera de uma maneira muito especial em cada canto de Manaim. É uma terra santa. Observe agora, ô profetisa, nós estamos aí com um público, uma multidão de pessoas que param para assistir o podcast. Que Deus seja louvado pela sua vida, né? Em casa, no trabalho, onde você estiver, né? Um e outro juntando uma multidão e participando com a gente do podcast. Lindo demais. Eu ouvi, né, vários chegando ali no Vale de Elim. Eu vejo você, eu participo com você no podcast às quintas-feiras. Que coisa linda. Deus seja louvado pela vida de cada um que nos acompanha. Mas tudo isso é um pouquinho de um pouquinho do outro, que soma toda essa bênção que leva para esse povo, né? Porque o nosso Deus vai trazendo, vamos recebendo e vamos entregando para essa gente toda. Agora me diz uma coisa, esse povo que nos acompanha lindo de casa agora, e eles não tiveram oportunidade de ir ao monte. Então são homens e mulheres, jovens, crianças, que pensam, gente, eu quero tanto ir ao monte, eu quero tanto participar. Agora vem chegando um outro grande evento no Monte Manaim, né, no dia 7 de junho, que é o evento das Marias. O evento lindo e maravilhoso também, né, de louvor, de adoração a Deus, de cântico, de dança profética. Quero deixar claro. Dança profética. Quem sabe mais sobre isso são os profetas e profetisas, mas eu já aprendi. Dança profética
É a dança que traz a bênção de Deus. Não dançam só para dançar. Eu vou lá porque eu gosto de dançar. Não. É uma dança profética, é um ato profético para trazer cura, para trazer libertação, para abençoar uma pessoa da família que é representado naquela dança. É tudo muito forte, é tudo muito espiritual, maravilhoso. Muito. E você, Bispa Aparecida, fala um pouquinho aí da dança profética, porque você tem lá aquelas mulheres maravilhosas, virtuosas no seu santuário. Aliás, você tem lá as mulheres virtuosas, os valentes de Davi. Você tem lá os jovens, os Jaé, né? Que tanto o jovem como também os pequenininhos, as crianças, já estão aí já preparados, né, para esse grande evento. O ato profético da dança, ele é tão forte que essas mulheres que hoje fazem parte das rainhas Esther, essas mulheres, elas chegaram, cada uma delas chegaram no com uma história, né? Uma história, um sofrimento. Uma história de vida. Um era depressão, a outra era baixa autoestima, a outra era o casamento que estava terrível, o filho que era viciado. Igual nós ouvimos o testemunho na Segunda Apostólica, da Magda, que ela não conseguia parar no emprego. Ela não conseguia progredir na vida. Não conseguia prosperar, progredir. E se firmar ali no dízimo, né? E ela fez o ato profético da dança. Depois do ato profético da dança, a mente dela se abriu, ela entendeu sobre a força do dízimo, que faz a pessoa prosperar. Verdade. E ela não ficou mais desempregada. Tudo mudou. E a Magda hoje, ela é uma missionária. É uma missionária que produz frutos. E começou através do ato profético da dança. E a filha dela, que foi para o Monte Manaim, participou do ato profético. Era uma menina sofrida, que não tinha sorte com nada, e hoje também é uma rainha Esther, uma mulher firme, que prosperou, feliz. Então, o ato profético da dança abre a mulher, estrutura a mulher e faz ela ser uma mulher vencedora. Virtuosa. Virtuosa. Vamos ouvir forte demais. Deixa só completar com a senhora. Completando. Algo muito importante para quem está nos acompanhando entender: a origem do ato profético das danças. Muito bem, Bispo Dom Luiz. Tudo começou quando Miriam, que passou numa trajetória de escravidão de 430 anos no Egito. O bisavô foi escravo, o avô foi escravo, o pai era escravo, e a geração do filho estava sendo como escravo. Eles estavam há 430 anos como escravo. Deus levanta, então, Moisés, ensina o povo a sacrificar, porque o povo ficava orando, esperando o libertador. Isso mostra que se a pessoa fica só esperando e não age, não resolve nada. É verdade. Orar sem ação não muda a vida de ninguém. Se você ficar orando, Deus vai, Deus vai. Vocês conhecem a história do homem que morreu porque falou que Deus ia ajudar eles? Você conhece? Não, eu não conheço. O homem caiu no mar, aí veio o navio, jogou a corda para ele falou assim: não, pode ir, Deus vai vir me salvar. De repente passou um helicóptero, jogou a escada para ele falou: pode ir, Deus vai vir me salvar. Ele morreu, afogado. Depois ele perguntou para Deus: mas meu senhor, por que o senhor não foi me ajudar? Por que o senhor não foi me salvar? Aí Deus enviou 2 socorros e ele estava esperando Deus. Quantas pessoas que não entendem, às vezes, o agir de Deus. Quando Miriam sacrificou com sua família, na mesma noite Deus deu o livramento para o povo, libertou o povo. Na travessia do Mar Vermelho, quando passou do Egito para o deserto, ela chamou as mulheres e cantaram e tocaram o tamborim e louvaram a Deus, porque as danças proféticas
anuncia-se um tempo de libertação. As danças Que coisa maravilhosa, né? É bíblico. Anuncia um tempo de mudança. A dança profética anuncia que eu não vou ficar nesse Egito, terra de sofrimento. O que as mulheres fazem? Por isso que nós não dançamos um com o outro. A gente dança para Deus. É muito importante falar isso. É verdade. O ato profético não é uma mulher dançar com a outra. Não. É dançar para Deus. O que as mulheres fazem? Eu acho muito interessante isso, porque aí é que se dá o ato profético. Elas fazem um pedido e costura na barra da saia. É interessante isso. Olha o que a fé faz. Eu tenho aqui em São Paulo a presbítera Lúcia, que estava com uma causa na justiça. E ela falou, eu vou nas danças das Marias de Manaim, no ato profético, porque eu vou fazer o meu pedido. Ela está construindo um prédio no interior que ela morava e tinha que liberar lá um processo lá e não liberava para ela continuar. Aí ela fez o pedido, amarrou lá, costurou na barra da saia. Quando ela voltou do Monte Manaim, ela foi e recebeu a ligação do advogado que o juiz tinha dado favorável, causa ganha. Aí ela podia construir, porque o lugar estava para ser tombado. E o juiz reconheceu que era da família dela e deixou ela construir. Olha que coisa então, linda. Assim, Bispo. É muito forte. Bispo Pode Dom falar. Luiz, pega esse ganchinho aí. Olha que coisa linda. Ela costurou o quê? O nome do marido? Como que foi? O processo. O processo. O número do processo na barra do vestido. Quem orientou ela? Quem falou isso pra ela? Você vai colocar isso na barra do seu vestido? Não, mas a fé daquela mulher fez ela criar. Olha como que é importante a fé. A fé fez ela criar, né, uma forma dela materializar que ela ia dançar, apresentando aquele processo para Deus, né? Olha que coisa impressionante a fé. A fé faz coisas lindas. Pode continuar, Bispo Dom Luiz. O Bispo Edson pediu a palavra. Meu bispo, só vou concluir uma coisa, aí eu passo para o senhor, pode ser? Pois não. E aí, Suzana, mas são muitos testemunhos. São testemunhos de filho que largou as drogas, que coloca o nome do filho. Tem muito. São testemunhos de casamento restaurado. Agora, vai ser agora dia 7 de junho, né? 7 de junho. Os nossos apóstolos vão estar indo para Israel e olha eles vão estar chegando, né, Bispo Dom Luiz? O apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho vão estar chegando de Israel, né? Então será muito forte, né, esse acontecimento no monte. Olha só, olha como que a data casa. Eles vão para Israel receber todo o poder lá, toda a força lá, justamente na passagem de Piairote, onde tudo aconteceu. Se o bispo pode poder falar disso, porque é em Piairote que aconteceu esse ato profético, justamente na travessia das Marias, foi em Piairote, na abertura de caminhos, e justamente a data que o apóstolo marcou, que a apóstola Sol marcou, dia 7 de junho, é quando eles estão retornando de Israel, trazendo essa força para o nosso povo. Pois não, Bispo Hélito? Eu queria só comentar aqui um testemunho que saiu no Jornal do Reino. Nós temos o Jornal do Reino, que é um sucesso, que traz muitas matérias falando sobre o acontecimento da obra em todo o Brasil. E eu estou aqui com o Jornal do Reino, Suzana. É o testemunho da Antônia Batista da Costa Barbosa. Ela, há 4 anos, lutando, ela tinha um sonho, como ela e o esposo, de ter um filho, mas não conseguia. Fazendo tratamentos, mais tratamentos e nada. E ela me procurou. Eu falei, Antônia, vai no Monte Manaim, na dança das Marias, a dança profética. Ela já tinha outras vezes. Mas naquele ano, foi no ano passado isto. Eu falei, vai este ano com um propósito. Não vai só para dançar, não. Vai no ato profético com um propósito daquilo que você quer. Sacrifica e vai.
E o sonho dela era ser mãe. E ela foi. E Deus realizou o sonho dela. E é impressionante que agora no mês de maio vai nascer o filho dela chamado José. Olha que Que maravilha. lindo, que Olha que lindo. maravilha. Lindo demais. Deus age da forma dele. É verdade, né? Quantas Deus vezes faz ela do foi jeito ao dele. monte? Ela já dançou outras vezes. Mas precisou dela concentrar força naquilo que ela estava querendo. Do profeta direcionar, né? Porque o senhor, como Isso profeta, aí. direcionou a Antônia, né? Direcionou. Isso aí. E ela recebeu o milagre. Ela foi E direcionada. ela está toda feliz. Isso motivou outras mulheres também. Como o bispo Dom Luiz acabou de falar agora aí de piairote. A palavra piairote significa o quê? Beco sem saída. As pessoas estavam sem saída, porque de um lado estava o Mar Vermelho. Não podia voltar para trás. Estava vindo um exército de Faraó. E foi aonde que Deus ordenou a Moisés a fazer o quê? Um ato profético. De levantar o cajado e dar ordem, e o mar se abriu. Só aconteceu festa do outro lado, porque Deus abriu um caminho. Só acontece festa, a pessoa só comemora quando abre-se um caminho. E Deus abriu. Aonde que o apóstolo Adelino de Carvalho vai agora? A apóstola Sol, Daniela Carvalho vai agora. No mesmo lugar. No ato profético violento. Quando nós entendemos o que é um ato profético, é muito mais além do que uma oração. Quando uma pessoa chega no santuário, eu pergunto para ela, a senhora quer a oração ou quer a solução? Porque oração por oração, quem está no altar, como o bispo Dom Luiz, a bispa Aparecida Débora, geralmente chega as pessoas e falam assim, eu só quero uma oração. Oração ela já recebeu várias. Sabe, né? O que ela Só aprende precisa? no santuário. Ela precisa de uma ação de Deus. Resultado para o filho, para o marido, no casamento, na vida financeira. Então eu vejo que tudo que é feito dentro do santuário há uma revelação de Deus. Por isso, Suzana, as pessoas comentam, essa igreja é forte. A oração na sexta-feira que os pastores fazem é uma oração forte, poderosa. Porque levantamos a espada do arcanjo Miguel, a espada de Gideão, para combater todo o mal, toda a força negativa, tudo que não presta, que não provém de Deus. E leva o povo a avançar e dar o testemunho. É verdade. Eu acho bacana o sino na igreja. Quando a pessoa vai contar um testemunho, tem que tocar o sino. Nas segundas apostólicas, então, a bispa Aparecida Débora faz uma festa, né? Ah, uma festa. Dos irmãos tocar o sino. Isso é maravilhoso, porque quando alguém está tocando o sino, do outro lado, alguém está perdendo. Isso. E quem está tocando o sino está ganhando no reino dos céus. Bom, é maravilhoso. Enquanto vocês aí preparam a palavra de Deus pra gente ouvir a palavra, eu quero aqui contar um pouquinho, só bem rapidinho, porque o bispo Dom Luiz de Carvalho, numa outra participação comigo aqui no podcast, ele falou do testemunho da Perpétua. Que Perpétua tinha um filho que era viciado e ela lutou muito por esse filho, e chegava pra ele e dizia, não tem mais jeito, meu filho tá lá nas drogas, cada dia fica pior, e eu não sei mais do que eu faço. Quando eu cheguei no monte, gente, imagina que cena mais linda. Eu cheguei no monte, Sexta-feira da Paixão, eu cheguei na quinta à noite. Quando eu entrei o monte, no estacionamento, um jovem disse pra mim assim, oi, Suzana, paz e luz. Eu sou aquele jovem que o bispo Dom Luiz contou o testemunho. Olha aí. Não foi nem... foi o bispo Dom Luiz. Foi o bispo Dom Luiz contou o testemunho. Foi ele mesmo. Que a Perpétua tinha um filho viciado nas drogas que foi liberto. Eu sou esse filho.
Nossa, mas eu fiquei feliz demais. Ele disse, eu sou missionário agora, Suzana. A minha mãe é uma mulher guerreira. Ela perseverou na fé até que Deus me desse a vitória. Hoje eu estou liberto para a glória de Deus. Que lindo, aquilo foi maravilhoso. Tanto para eu ouvir e agradecer a Deus, né, glorificar a Deus, sim, quanto para ele, né, para a alegria da mãe, né, de saber que o filho hoje está no altar. Ela contou na Segunda Apostólica o testemunho deste filho. Mas ela contou chorando de alegria, não sei se chora de alegria. Eu sei que ela estava numa alegria tão grande. Chora, sim. E enquanto eu gravava o testemunho com ela, eu olhei para o rosto de algumas mulheres e algumas estavam chorando. E eu vi ali uma mãe que depois, no final da Segunda Apostólica, ela me procurou e ela falou assim, hoje tudo que aconteceu aqui foi muito forte. Mas Deus falou comigo na hora do testemunho da Perpétua. Olha, eu não vou desistir do meu filho. Que coisa linda! Meu Deus, e o testemunho dela é muito forte. E por falar em filho, por falar em jovem, juventude, está chegando aí também um evento maravilhoso, um projeto de Deus, que é o projeto Celebrar. Celebrar. Nossa, celebrar é maravilhoso. O que é celebrar? Celebrar é você comemorar. Celebrar é você dizer, Deus, muito obrigado. Celebrar é você reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Então, o projeto Celebrai, né, vai acontecer no dia 1º de maio, né, agora, dia 1º de maio, maravilhoso, para que os jovens recebam essa alegria, essa força, a juventude de Deus, né? Esses jovens maravilhosos que se colocam nas mãos de Deus. É um projeto lindo que Deus deu para o apóstolo Adelino de Carvalho e será realizado por ele e pela grande equipe dele, né? Vocês estão todos aí nessa fé, né? De celebrar, né? A vitória, a conquista, os feitos de Deus na vida desse povo. Maravilhoso demais, né? Isso. Quantos jovens vão dar testemunho? Fala aí, profetisa. Imagina quantos jovens, quantas famílias serão restauradas, serão alcançadas através do projeto Celebrar. E vai ser aberto não só para os jovens, mas para todos. Para a família. Para família, para todos. Celebrar é você contar a grandeza de Deus, os feitos de Deus na sua vida. Né? Receber verdade. Essa alegria, essa força, festejar. Vai ser então amanhã, sexta-feira, no santuário, domingo também, amanhã, corrente forte em todos os santuários Reino do Céu do Brasil. E no domingo também, em todos os santuários, a celebração da Santa Ceia. Você vai. E você vai saber com maior detalhe, com maior propriedade sobre o projeto Celebrar. Que é importante você participar, sua família participar, para você contar os feitos de Deus na sua vida. Maravilhoso demais. Isso mesmo. A gente poderia ficar aqui um dia todo. É muito. É tanta coisa linda que nós temos, né? Tanto conteúdo para trazer para essa gente linda que nos acompanha. Vamos ouvir a palavra de Deus antes de nós encerrarmos. Sim. Vamos ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para a gente nessa edição do nosso podcast. Eu tenho o Bispo Dom Luiz já preparado com a palavra que vai trazer para a gente. Bispo Dom Luiz. Suzana. Oi. O texto que eu vou usar está em Êxodo capítulo 13, do versículo 20. Certo. Eu quero, enquanto a pessoa procura, eu só quero fazer uma explanação seguinte. Quando o povo estava saindo do deserto, do Egito, indo a rumo à terra prometida, eles foram na geografia bíblica, você acaba vendo isso, eles foram para um lugar onde tinha várias saídas. Então o povo ia acabar se dispersando. Olha que profundo. E aí Deus falou para Moisés para recuar, voltar para Piairote. Por quê? Porque Piairote
ficava numa planície aonde tinha só um caminho. Não tinha como o povo dispersar. Ou o povo ia para frente e confiava em Deus, ou ia para frente. Ou o povo ia para frente. Aí olha o que diz. E começaram sua jornada de Sucote. E acamparam em Etã, na borda do deserto. Justamente aqui, Suzana, Bispo Hélio e Bispo Aparecida Hebe e todos que me acompanham. Justamente aqui era um lugar aberto. O povo ia se dispersar. Olha o que Deus fala para Moisés. E o Senhor ia diante deles, dia como uma coluna, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-lo pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhe dar luz, para que fosse adiante de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite diante do povo. O Senhor falou a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel para voltarem e acampem em Piairote. É aqui que eu quero parar. Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Beus-Erflon, diante dele, acamparei junto ao mar. Aqui, Piairote, o Bispo Hélio falou sobre isso, quer dizer um beco sem saída. Piairote quer dizer, ou eu confio em Deus, ou eu estou perdido. Ou eu acredito em Deus, ou eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ou eu sacrifico no altar e confio que Deus vai fazer uma virada na minha vida, ou eu estou perdido. Aí, decorrendo aqui, eu vou no versículo 13, já no capítulo 14, versículo 13, diz assim... Aí, se a gente continuar lendo, vai ver que o povo ficou com medo. E ainda disse para Moisés assim: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer aqui? Vamos voltar. Imagina, Deus colocou o povo em Piairote para justamente não ter como voltar. Aquele povo era escravo 430 anos por justamente reclamar, murmurar. Todas as vezes que o povo murmurava, eles... Quando foi espiar a terra prometida, ficaram 40 dias lá na terra prometida. Quando eles voltaram, das 12 tribos, Josué e Caleb viu vitória. As outras 10 tribos falou que era a terra que matava seus moradores, começaram a murmurar. Por que a gente não volta para o Egito? Lá primeiro a gente tinha onde morrer, agora nós vamos morrer aqui. Aqui não tem nem onde sepultar nossos familiares. Olha que coisa séria. Cada um dia de reclamação foi 1 ano de atraso, porque isso relutou na vida deles 40 anos no deserto. E para encerrar, versículo 13, Moisés diz ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação que o Senhor, nosso Deus, Ele hoje fará por nós, e os egípcios que hoje vedes, nunca mais verão. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. O Senhor disse a Moisés: agora não clame mais a mim, mas diga ao povo que marche. Olha que coisa linda. Diga o povo que parta para cima. Que coisa linda. Diga o povo que vai avante. Diga o povo que enfrenta. Porque Piairote, esse trabalho que o apóstolo Assael faz, eles pegam uma veste, ou essa veste, eles colocam os nomes das pessoas que crer que Deus pode abrir um novo caminho. Existem pessoas que precisam de um novo caminho na área sentimental. Existem pessoas que precisam de um novo caminho na área financeira. Existem pessoas que precisam de um novo caminho na saúde. Quando o apóstolo mergulha a veste em Piairote, é um ato profético que o nome daquela pessoa é mergulhado naquela água que Deus abriu um caminho para o povo passar, e aqueles inimigos que vieram atrás deles, os egípcios,
Deus fechou o caminho para o inimigo, mas abriu para o povo passar. Eu fui procurado, Suzana, e vou encerrar aqui. Eu fui procurado por um empresário de Bragança Paulista. A empresa dele prosperou, a empresa dele cresceu, aumentou o faturamento. Ele teve dinheiro para pagar os funcionários, dar férias para o funcionário, pagar a rescisão de contrato de funcionário que foi liberado da empresa. Ele teve dinheiro para capital de giro para crescer a empresa, mas ele mesmo estava passando dificuldade dentro da casa dele. O dinheiro que entrava, pagava funcionário, investia na empresa, mas a parte dele tirar era amarrada. Quando ele ia tirar alguma coisa para ele, o carro estragava, ele tomava prejuízo, uma máquina quebrava. Eu falei para ele, você precisa fazer abertura de caminhos. O apóstolo está indo em Israel, e ele vai passar pelo Egito, Piairote, vai fazer aquela travessia de abertura de caminhos, e aí eu expliquei para ele, que ele escreve na veste dele, na veste do apóstolo, né? Escreve na veste do apóstolo. Ele escreve na veste apostólica o nome da pessoa que precisa de uma abertura de caminho. E ele foi orientado por mim a fazer isso. Ele deu uma oferta de sacrifício, pus o nome dele na veste apostólica. Passou um tempo, esse empresário me ligou, falando que ele começou a prosperar, que a empresa dele estava crescendo e que as coisas, ele parou de tomar prejuízo. O dinheiro estava sobrando para ele agora, porque as máquinas não estavam mais quebrando. Deus abriu os caminhos para este homem. E esse ato profético o apóstolo vai fazer agora, apóstolo Sol vai fazer agora, dia... Fugiu a data aqui? 7 de junho, não... Em maio. Em maio. Obrigado, Suelito. Em maio, o apóstolo vai viajar agora em maio. E quem crer, quem acredita e quem precisa, porque às vezes a pessoa também, ela crê, ela acredita, mas fica de braço cruzado. Verdade. Ela tem fé, mas ela não tem ação. Ela não tem ação. Ela acredita... Ela vê os milagres, ela enche o coração de fé, ela enche... É aquilo, né? Uma fé de emoção. Existe a fé de emoção é a fé do coração. Pessoas que sentem arrepio, pessoa que até chora, que se emociona, mas na hora de fazer não faz. Mas existe a fé racional, que a pessoa pensa assim, puxa vida, se aconteceu, Deus abriu o caminho para o povo passar, então vai abrir para mim também. É uma fé racional. Que pensa, Deus fez esse milagre, então o apóstolo vai para lá, então eu vou acreditar. O que eu tenho que fazer? Então você vai procurar o profeta de Deus, a profetisa de Deus, da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho, e ele vai pegar o seu nome, vai estabelecer com você um sacrifício. Se o profeta de Deus não te levar a sacrificar, não é da equipe do apóstolo. Não é. Porque o profeta apostólico, ele vai te estabelecer um sacrifício para você, porque é o sacrifício que gera milagre. Vai pegar o seu nome, vai escrever na veste apostólica, e o apóstolo vai levar o seu nome para uma abertura de caminho na tua vida. É algo forte, é algo revelador. Agora, a decisão tem que ser sua. A minha parte eu estou fazendo. Deus vai fazer a parte dele. Mas você tem que fazer a sua. De conversa você está cheio. Se você ficar só esperando, Deus está falando aqui, ó. Agora é hora de marchar, não é hora de pedir oração mais não. Agora é hora, diga meu povo... Que marche. Deixe seu telefone, por favor, Bispo Dom Luiz. 31 é o meu WhatsApp, 993958282. Aqui em São Paulo, eu estou na Celso Garcia, 14, no Brás. Amanhã, sexta-feira, às 7 da manhã, 10 horas da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, Avenida Celso Garcia, 14, no Brás. E no domingo? Domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 6 horas da tarde, início da noite. Celso Garcia, 14, no Brás, em São Paulo.
Bispo Wellington Ribeiro. Suzana de Paiva, eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus, boa palavra do bispo Dom Luiz de Carvalho sobre a abertura de caminhos e esse trabalho que o apóstolo Adelino de Carvalho, a apóstola Sol Daniela Carvalho vai fazer em Israel, terra santa, terra dos profetas de Deus e lugares aonde Deus operou ali grandes sinais, milagres, e um deles é ali em Piairote, no Mar Vermelho. Mas eu quero deixar aqui em 2 Crônicas uma palavra de Deus para você muito importante, e vou dizer uma coisa aqui para você que está assistindo esse podcast. Uma ação, ela vale mais do que 1000 palavras. Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, eu vou ler a parte B, diz: crê no Senhor vosso Deus, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Não basta apenas só crer em Deus. Todas as vezes que o povo de Deus estava em apuro, os inimigos estavam atacando o povo de Deus, Deus colocou diante do povo um profeta, como colocou Moisés. Deus falava na boca de Moisés. E as pessoas que ouviam a voz do profeta eram abençoadas. E que essa palavra fique no seu coração. Não ouve todo mundo, não. Tem pessoas que facilitam o caminho para as pessoas. O caminho de Deus não é fácil. Não. O caminho de Deus é estreito. E toda pessoa que pega firme e obedece o profeta, ela recebe o que ela está pedindo para ele. E por isso que você está hoje acompanhando aqui esse podcast, onde os profetas e profetisas estão sendo usados por Deus para mexer com a sua fé. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia da corrente, do arcanjo Miguel. Batalha espiritual. É o dia que eu levanto a espada do arcanjo Miguel para julgar por terra tudo que não presta, que não provém de Deus. E amanhã, sexta-feira, eu vou estar no Santuário Sede de Goiânia, na Rua 59, número 105, no centro de Goiânia. Você que mora em Goiânia, você pode me procurar aqui, eu vou ajudar você. Você que crê neste ato profético que o apóstolo Adelino de Carvalho vai fazer em Israel, de colocar o seu nome na veste apostólica, neste ato profético, para a abertura de um caminho, seja ele sentimental, profissional, financeiro, até mesmo para o seu filho, para o seu marido, para a sua empresa, não importa qual seja, o importante é você exercer o poder da sua fé. Você vai me procurar aqui, e eu vou te incluir você nesse trabalho forte. Então amanhã, sexta-feira, 7 horas da manhã, primeira celebração, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Traz nas suas mãos fotografias, documentos, uma peça de roupa, traz a sua fé. Domingo é a Santa Ceia. A corrente, ela te levanta na sexta-feira. E a Santa Ceia, ela te sustenta de pé. E nós iniciamos aí as 12 Santas Ceias Apostólicas, a Santa Ceia da Ressurreição. É oportunidade. E no domingo são 3 celebrações realizadas no Santuário de Goiânia, sede às 7 horas da manhã, às 15 horas e também às 18 horas. Suzana de Paiva, eu quero agradecer mais uma vez por poder participar aqui do seu podcast maravilhoso, que toda quinta-feira eu tenho acompanhado com os profetas e profetisas, e para mim é uma alegria muito grande participar com esses homens de Deus, Bispo Dom Luiz de Carvalho e a Bispa Aparecida Débora, né? E com a senhora nem se fala, né? Essa pessoa simpática, maravilhosa e que conduzem o podcast todas as quintas-feiras. Meu abraço e também a todos os nossos companheiros que estão aí assistindo aí
nossos irmãos de fé, você que assiste pela primeira vez, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que coisa boa, que palavra maravilhosa vocês têm, graças a Deus por isso. E não chame o podcast de Suzana de Paiva, o podcast é nosso. É nosso. É nós que fazemos o podcast, né? Não é um, são todos. Verdade. Agradeço muito. Bispo Aparecida Débora. Então, amanhã, sexta-feira, eu vou estar no grande santuário da Pampulha para receber você. Você que sente que tem na sua vida um azar, uma amarração, uma trava. Você tenta ir para frente e não consegue. Sua vida sempre é puxada para trás. Então, amanhã eu vou estar no Santuário da Pampulha para atender você. Eu vou te ouvir, vou abrir a evidência divina pela sua vida e preparar você para colocar o seu nome na veste apostólica e, a partir do momento que o apóstolo for lá em Pierrote, com o seu nome na veste, mergulhar naquelas águas com o seu nome na veste, você pode ter certeza que todo esse azar, essa amarração, vai bater em retirada, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai abrir o seu caminho e a sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Então amanhã, sexta-feira, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. O endereço é Avenida Dom Pedro I, 575, ali no bairro Santa Branca, em frente ao estacionamento do antigo Via Brasil. E o telefone é o 31 97105 4550. E no domingo, a Santa Ceia, uma mesa preparada para você se assentar com o Cordeiro, com Jesus, que foi Cordeiro e é leão, ressuscitou como leão e vai transformar sua vida, sua história. Domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde. Me procure, para de falar que você não consegue, que você não dá conta de ir, você pode. Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu te passo essa força, essa fé para você me procurar. Que lindo, hein? É muito bom ouvir quem sabe. Bispo Dom Luiz de Carvalho, quero te agradecer por aceitar o convite mais uma vez. Para mim é um prazer te receber. Tem uma palavra ungida, com sabedoria. Muito obrigada pela sua participação, que muito ajuda, que muito faz crescer o podcast, porque enriquece as pessoas que nos acompanham, ensina e direciona. Muito obrigada. Eu aqui quero agradecer a senhora, agradecer o bispo Wellington, um grande profeta de Deus, a bispa Aparecida Débora. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que é muito concorrido o podcast devido à quantidade de pastores, de líderes, de presbíteros, pessoas que querem fazer parte desse projeto, e eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida cada dia mais, te dê muita unção e sabedoria para estar conduzindo todas as quintas-feiras esse grande projeto. Sucesso! Um abraço. Bispo Wellington Ribeiro, o meu abraço, muito obrigado também por aceitar o convite, participar do nosso podcast, trazendo essa palavra que direciona, que ensina com tão grande sabedoria de Deus. Muito obrigada, viu? Obrigado, Suzana de Paiva, que Deus te abençoe. Amém. Abençoe todos os nossos companheiros, Bispo Dom Luiz de Carvalho, a Bispa Aparecida Débora. E é isso aí, vamos que vamos, levando aí a palavra revelada do reino dos céus ao coração de cada pessoa. Deus abençoe. Deus abençoe também.
Aparecida Débora, profetisa, bispa amada do nosso Deus, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pela contribuição no podcast sempre, né? Tá sempre comigo aqui nas oportunidades, sempre atendendo o meu pedido, meu convite, tá sempre comigo. Muito obrigada, Deus te abençoe muito e abençoe também o seu trabalho, a obra das suas mãos. Obrigada. Eu que te agradeço, porque é uma honra participar do podcast. Com você, Bispo Dom Luiz, que eu admiro tanto, Bispo Hélito, que eu admiro e respeito. E com todos, né? Esse podcast é maravilhoso. E é isso aí. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Bom, sabendo então que o apóstolo viaja nesse mês de maio para Israel, a Terra Santa, né? Para realizar esse ato profético tão forte, tão maravilhoso. Amanhã, sexta-feira, você que nos acompanha tem essa oportunidade de chegar a um santuário Reino dos Céus e também ter o seu nome escrito na veste do apóstolo. E você vai chegar lá em Israel, porque o seu nome estará na veste. Então você vai junto. E você vai ter a solução desse problema que aflige você ou alguém da sua família. É muito importante ter o caminho aberto para uma vida melhor. Maravilhoso demais. Amanhã, esses profetas e profetisas de Deus, todos da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho e da apóstola Sol, Daniela Carvalho, estarão atendendo nos santuários e orientando você que busca essa orientação. Um abraço com muito carinho ao meu videomaker, Ronan Marques Júnior, que não cumprimentei, né? E agora estou agradecendo, faço as duas coisas ao mesmo tempo, né, Aparecida Débora? Isso aí. Um abraço com muito carinho, Ronan Marques Júnior. Obrigada mesmo aí pelo carinho de sempre, pelo trabalho realizado, parabéns. E é assim. Então, ao Bispo Dom Luiz, ao Bispo Wellington Ribeiro, à Bispa Aparecida Débora, um abraço com muito carinho. A você de casa, um abraço, obrigada pelo carinho da companhia, da participação. Curta o vídeo, compartilhe, leve essa mensagem a todos quantos pudermos alcançar, tá certo? Obrigada mesmo aí pelo carinho de participar toda quinta-feira comigo do podcast Eu Sou do Reino. Um abraço e até o próximo episódio.